Olá, bem-vindos ao Estante Branca. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura que eu fiz há muito tempo atrás, logo que eu comecei a me interessar por assuntos relacionados à espiritualidade. É esse livro aqui, Mundo Espiritual, Perguntas e Respostas. Ele foi escrito pela Sara Nousienen. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas esse aqui é o livro. Eu tenho esse livro há muitos anos, se não me engano eu comprei ele em uma Bienal do Livro há muito tempo atrás. E esses dias eu estava arrumando aqui a minha estante, mexendo na minha estante e encontrei esse livro. Daí eu lembrei que é um livro para quem está iniciando essa jornada de conhecimento da espiritualidade. Ele é bom justamente para as pessoas que estão começando a se interessar por esse tema ou que sabem um pouco, mas gostariam de saber um pouco mais. Ele é um livro bem simples, a leitura dele é muito fácil e eu até acredito que ele seja mais um livro espiritualista do que espírita propriamente dito. Ele não é um livro doutrinário, ele é um livro bem simples, mas ele se baseia nos temas da doutrina espírita. Então, ele é escrito em forma de perguntas e respostas, né? A autora começa com uma breve explicação a respeito do conceito de Deus, né, à luz da doutrina espírita, e depois ela pega alguns temas, né, que são bem destacados e importantes, né, no entendimento da espiritualidade, do espiritismo, e dá uma pincelada sobre esses temas. Então ela aborda temas como o conceito de Deus, lei da ação e reação, causa e efeito, o desencarne, a reencarnação, oração, enfim, alguns temas relacionados à espiritualidade. São temas básicos para quem está começando a se interessar por esse tipo de assunto. Eu vou mostrar para vocês como é mais ou menos a estrutura dele. Olha, não sei se está dando para ver. Ele tem tópicos, né? São os assuntos. E em seguida, perguntas e respostas. Então, a autora faz uma pergunta e depois ela dá uma explicação sobre a resposta. Não são respostas longas, você percebe que é um conhecimento assim bem resumido, mas que ajuda bastante quem está começando, né, a se interessar sobre isso. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês que eu achei bem interessante, que é logo da introdução, né, ela começa fazendo algumas considerações. São só 2 páginas, mas tem um trechinho aqui que eu achei bem interessante. Então ela fala, né, um pouco sobre o que é Deus, né, o conceito de Deus. Aí ela vai discorrendo um pouco sobre o conceito apresentado nas religiões, na Bíblia, e o entendimento a partir da doutrina espírita. Então tem esse último trecho aqui, eu vou ler para vocês. Quando entendemos Deus como a causa primária de todas as coisas, a soberana inteligência, justiça, sabedoria e amor, como nos apresentou Jesus e como o bom senso nos indica, não podemos deixar de crer na reencarnação e na lei de ação e reação, ou causa e efeito. Não fosse assim, teríamos de concluir que existem seres mais inteligentes, mais competentes e criativos, com mais elevado senso de justiça e de amor do que o próprio Deus. Seres esses que teriam inventado os mecanismos da reencarnação e a lei de ação e reação para conduzir a jornada da humanidade. Então aí ela já começa nos temas propriamente ditos. Eu vou dar uma lida aqui no sumário para falar quais são os temas para você. Então, os temas são Deus, reencarnação, mundo espiritual. Aí ela discorre um pouco sobre como funciona a estrutura do mundo espiritual, sobre a ótica da doutrina espírita, fala da ação e reação, desencarnação, mediunidade, espíritos sofredores, obsessão, conceito de céu e inferno, amar ao próximo, procurar a felicidade,
sonhos, oração, e aí ela faz um encerramento. Então você vê que ela aborda alguns temas, não são todos, num caráter bem introdutório. Eu vou selecionar um trecho aqui para vocês verem como é a dinâmica do livro. Eu vou escolher um tema que eu gosto bastante, que eu acho que é muito importante, que merece ser lido, relido, compreendido, assimilado, porque está na base, eu acredito, de todo o nosso entendimento do que seja Deus, que é a lei de ação e reação, conforme denominada na doutrina espírita. Então aí ela começa com uma pergunta, não sei se está dando para ver aqui, e em seguida vem a resposta. Então ela pergunta assim: para podermos ter um mínimo de paz interior, precisamos de respostas claras e coerentes para vários questionamentos, como por exemplo, por que uns nascem com saúde e inteligência, em família equilibrada, e outros despojados de todos esses bens, uns em berço de ouro e outros em miséria? De que forma o Espiritismo explica isso? Daí ela discorre, a resposta. Comecemos pelo estado de pecabilidade no qual o ser ingressa, quando passa a fazer uso da razão. Com a razão também se inicia o despertar de sua consciência, quando passa a ser responsável pelos próprios atos. É o mesmo que ocorre com a pessoa que atinge a maioridade e passa a ser responsável perante a lei. Só que a lei divina, sendo absolutamente justa, mas também sábia e amorosa, atua como ser em regime de ação e reação, de forma de que receba o retorno de todas as ações, sejam boas ou más. Daí vem uma outra pergunta: pode explicar melhor? Daí eu vou ler só esse trechinho porque eu achei bem interessante. Tudo o que acontece no universo tem uma causa. Toda ação gera uma reação. E isso representa o equilíbrio cósmico. E equilíbrio é o alicerce da justiça. Uma não existe sem a outra. As leis divinas determinam que toda ação que praticamos gera uma reação semelhante, cujos efeitos fatalmente nos alcançam. Tudo o que fazemos retorna a nós como reação da própria vida. Esse mecanismo de retorno também é conhecido como karma. Então, eu me interesso por vários temas da doutrina espírita e alguns eu considero assim fascinantes e muito importantes. E a lei de ação e reação, causa e efeito, é um deles. Eu lembro que desde muito jovem eu já me questionava a respeito dessas aparentes injustiças da vida, Eu sempre pensei, mas por que algumas pessoas aparentemente já nascem numa situação tão privilegiada, têm toda uma boa estrutura desde o seu nascimento, nasce com saúde, com condições de sobrevivência, e outras já nascem numa situação completamente desprovida de qualquer tipo de benefício, já nasce numa situação muito desfavorável. Às vezes uma criança já nasce com um problema de saúde muito sério, muito grave, e eu sempre me perguntei, mas onde está a justiça de Deus nisso? Eu venho de uma família católica, minha família não é aquela família católica praticante, mas eu fiz catecismo, fiz primeira comunhão, e eu lembro de, durante o catecismo, pensar muito a respeito disso, sabe? Algumas respostas não me satisfaziam, eu não via explicações lógicas para esse questionamento, dessa questão da injustiça no mundo. No catolicismo e em muitas outras religiões, eu não estou aqui criticando nenhuma religião, até porque eu não sigo religião nenhuma. Eu procuro absorver de todas elas o que para mim é coerente, o que eu acredito, mas eu não fico presa a nenhuma religião, nem ao espiritismo. Apesar de eu me identificar com vários conceitos, eu prefiro me manter livre das amarras de qualquer tipo de religião. Isso não quer dizer que eu não seja uma pessoa que não tenha fé. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acredito
em Deus como uma inteligência superior que coordena todo o universo, e acredito em alguns conceitos, né, da doutrina espírita. E eu me lembro que uma coisa muito comum, né, para algumas perguntas que aparentemente não tinham respostas, é aquela frase tradicional: ah, isso aconteceu porque foi a vontade de Deus, Deus quis assim. E eu sempre me perguntei, mas que vontade é essa que aparentemente gera tanta diferença entre os seus filhos, né? E depois, né, de um tempo, né, me interessando por outras leituras, enfim, eu só encontrei uma resposta que me satisfez, que para mim fez sentido para essa questão da aparente injustiça no mundo, nesse tema do espiritismo, na lei de causa e efeito, de ação e reação. Então, a partir do momento que você passa a compreender que tudo que você faz, seja bom ou seja mal, toda ação vai gerar uma reação, que toda causa tem um efeito, você começa a entender que realmente não existe injustiça no mundo, né? Não vou entrar aqui em detalhes, porque tudo isso exige uma discussão maior, mais profunda, com livros doutrinários, livros mais profundos, que mais pra frente a gente vai abordar aqui no canal. Mas esse conceito de que tudo que acontece tem uma causa, tudo vem de alguma ação sua, nessa vida ou no passado, numa outra vida, né? Se você acredita em reencarnação, são conceitos que podem ser analisados sob a luz da racionalidade. São conceitos racionais que fazem sentido, pelo menos na minha concepção. Então, isso me fez encontrar resposta para muitas perguntas que eu não encontrava em outros lugares. Enfim, eu indico essa leitura para quem está começando a se interessar por isso, para quem muitas vezes se pega pensando a respeito desses temas e sente que não tem uma resposta que faça sentido para si. Então, se você está começando a se interessar por espiritualidade, por temas relacionados à doutrina espírita, ao espiritismo, eu indico bastante essa leitura. É um livro muito fácil de ser lido, tem as perguntas, tem as respostas, é uma boa pincelada, e eu tenho certeza que a partir do momento que você lê esse livro, você vai se interessar pelo tema e vai querer buscar outros livros com explicações mais completas, mais complexas, e você provavelmente não vai mais ver algumas coisas sob a mesma ótica. Esse livro vai despertar em você um interesse por esses temas e por buscar mais respostas, buscar aquilo que satisfaça o que sua alma está questionando. Bom, por hoje é isso. Eu gostaria de conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aqui embaixo. Se alguém quiser deixar uma recomendação de outros livros para iniciantes nesse tipo de assunto, em assuntos voltados para a espiritualidade, deixa aqui nos comentários. E é isso. Até a próxima. Tchau!